Olá pessoal, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de todos, né? Quero agradecer aqui o meu agradecimento pelos inscritos no canal, aqueles que ainda não são inscritos. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Jesus se faça presente, né? Na sua família, no meio do seu casamento, ou seja, em toda a sua vida, tá bom? Eu quero pregar uma mensagem aqui para os irmãos, que eu estava aqui em casa agora e senti no coração. Está aqui, ó. 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 6. Diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha a reação de um salvo. Paulo. Qual a reação de um salvo diante da morte, né? Isso é lindo demais. Paulo sabia que ia morrer, que alguém ia matar, ia ser martirizado por causa do amor do evangelho, né? Por que não dizer que algum de nós pode passar por isso, né? Por amor do evangelho ter que morrer antes da vinda de Jesus. Estamos preparados, né? Eu vi essa mensagem e fiquei maravilhado, porque ele fala assim: olha, eu estou sendo oferecido por libação. Parecia uma coisa natural para ele, comum, né? Eu estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegada. O cara sabendo que ia morrer e pregando, falando de Jesus, né? Engraçado, né? É lindo isso. Por quê? Esse homem aqui sabia para onde ia. Ele diz assim, ó: combati o bom combate. Ele está dizendo que a vida cristã é um combate diário. É um combate com as trevas, com as forças espirituais, né? Os espíritos, o mundo espiritual. Diariamente é um combate diário. Por isso que aqueles que são de Cristo Jesus, a Bíblia diz que todos que estão em Cristo Jesus terão que ser perseguidos. Então é um combate, é uma batalha diária. E ele disse que combateu o bom combate, mesmo sendo um combate, uma batalha, né? No mundo espiritual ele fala que é bom. Por que bom? Porque olha, sofrer por Cristo, combater, estar numa batalha por Cristo, é maravilhoso, igreja. Estar num campo de batalha, numa guerra, com Jesus, é maravilhoso, porque não tem como nós perder, já é vitória. Eu estou falando da salvação, né? Aí está dizendo aqui bem claro, eu combati o bom combate, bom. Esse homem apanhava por causa do evangelho, ele sofria, passou necessidade. 2 Coríntios lá diz assim, o sofrimento de Paulo por amor do evangelho. O sofrimento de Paulo por amor do evangelho. 2 Coríntios 11, né? A Bíblia diz assim, que ele sofreu perseguições entre falsos irmãos, foi açoitado, né? Passou necessidade, né? A Bíblia diz que falso testemunho contra ele, falando coisas que ele não era. Uma guerra, e ele falou, além disso, né, ainda tinha as armas espirituais, as batalhas espirituais, e ele chama de bom combate. E ele continua, olha, completei a carreira. Olha, uma carreira, sabe o que é carreira? É um caminho que eu tenho que traçar. Eu completei. Você sabe que muitos começam e ele não termina, porque o começo da carreira é fácil. Você está no primeiro amor, está naquela paixão, né? Aquele desejo de orar, de estar sempre fazendo jejum, lendo a Bíblia. O começo é bom, é a paixão, é a primavera, né, do evangelho. Muitos começam e não terminam. Quantos você deve conhecer, até da tua família mesmo? Começou, nunca mais, eu quero, olha, é bom, e hoje não tem mais aquele paixão, né? Pela palavra, pelas coisas espirituais, pelas coisas santíssimas. Não tem mais aquele carinho mais. É uma coisa tipo mecânica. Não.
Temos que ser apaixonados pelas coisas de Deus, gente. Para nós completar a carreira, esse homem era apaixonado, né? A outra coisa que ele falou assim, guardei a fé. A fé tem que ser guardada. Como que eu guardo a fé? Hebreus 12, né? Hebreus capítulo 12. Paulo diz assim, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Ele diz, então como é que eu guardo a fé? Quando eu olho para o meu Senhor, que ele sofreu em troca do que estava para vir. Sofreu em troca da alegria eterna, né? Então ele falou para eu olhar firmemente. Sabe por que muitos não têm guardado a fé? Porque está olhando para homem. Algum pregador machucou você. Algum pregador te ofendeu o coração. Eu sei que dói. Pessoas, profecias falsas te entristeceram. Então, deixaram de olhar para Jesus, para olhar para homens. Deixaram de olhar para o autor e consumador da fé. E por colocar a sua fé em homens, acabaram não guardando a sua fé. Ei, guarde a sua fé. E para terminar diz assim, versículo 8, já agora a coroa da vida, da justiça, né? Me está guardada, o qual o reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Olha o que ele diz diante da morte. Olha a reação de um salvo. Alguns dizem assim, não, mas só Deus sabe quem está salvo. Não, você tem que saber e ter certeza da sua salvação. Ele falou assim, olha, agora, ou seja, eu estou sendo oferecido por libação, eu vou morrer. Tranquilo, sem apavoro ele falou isso. Eu vou morrer, mas olha, agora a coroa da vida já está preparada. Ou seja, eu sei para onde eu vou. Esse homem sabia para onde ia. E ele diz mais, a coroa da vida não está preparada somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Amar a vinda de Jesus. E tem um segredo aqui interessante. Quem ama, lembra. Por exemplo, eu vou no mercado, a minha esposa gosta de chocolate, eu olho para o chocolate e eu lembro dela. E levo um. Por quê? Porque eu amo. Ele está dizendo que a coroa da vida é para aqueles que amam a vinda de Jesus. E quem ama, lembra. Por exemplo, tem pessoas que só lembram da vinda de Jesus se o pastor falar na igreja. Ela só lembra da vinda de Cristo se o pregador anunciar para ela. Não. Quem é salvo todo dia, ele lembra do retorno do Messias, do retorno de Cristo. Quem é salvo lembra porque ele ama. É o dia mais amado da sua alma. O dia que Jesus voltar. Esses vão ser salvos. Esses estão preparados. E ele diz aqui, é lindo isso. Ele está indo, ele sabe para onde vai. Ei, você sabe que isso aqui aconteceu com um homem como eu e você. Um homem pronto para a morte. Porque o problema não é, sabe, temer a morte, mas temer o Senhor. Jesus diz em Lucas 12, não temais os que matam o corpo e depois nada mais pode fazer. Não temas a ameaça do homem. O homem mata o corpo, mata a carne, mas a alma ninguém pode tocar se ela está em Cristo. Aí ele fala, eu vos mostrarei, Jesus fala, a quem vocês têm que temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. A esses deveis temer. Jesus, Deus. Porque o problema não é o corpo. Uma hora eu vou morrer. Corona, acidente, não sei aqui. Ó. Assassinaram o homem de Deus. Ah, nada vai me tocar. Assassinaram o homem de Deus. E outros. Então acontece.
Porque o problema não é essa carne. O problema é estar pronto e sabendo que a coroa da vida está preparada para nós naquele dia, se nós amarmos a sua vinda. Você sabe que toda a carreira, por exemplo, a Bíblia compara nós como um atleta, né? Paulo diz: eu esmurro meu corpo como um atleta, em tudo se domina para alcançar uma coroa incorruptível. Um jogador de futebol se domina, né? Ele come a alimentação que dá para ele, é controlado. Assim nós temos que dominar o nosso espírito, dominar a nossa carne, as vontades da nossa carne diariamente, para poder alcançar a carreira. Ele diz mais: para que eu tenha anunciado o evangelho para muitos, tenha carregado o evangelho comigo, não seja eu desqualificado naquele dia. Pense nisso, que seja um exemplo para você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Cuidado para não anunciar Jesus, carregar Jesus e perder ele naquele dia, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.